Oi? Esse é o Minha Idade Não Me Define Cast, um espaço onde mãe e filha conversam sobre temas que nos ajudam a entender melhor o processo de envelhecimento e nos sentirmos menos sozinhas nessa jornada. Meu nome é Silvia Loebe, sou psicanalista, tenho 79 anos. Meu nome é Carla Leifner, sou jornalista, tenho 60 anos. Estamos muito felizes de ter como convidada a Bia Garbato, autora do livro Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. Depois de ser diagnosticada com transtorno bipolar, enfrentar os efeitos da doença na sua vida, ser mãe e emagrecer 30 quilos, ela tomou coragem para falar sobre suas vulnerabilidades e hoje se dedica à escrita. Importante, a Bia escreveu seu livro aos 40 anos. Bia, em primeiro lugar, super contente que você está aqui, que você aceitou o nosso convite, maravilha. Obrigada eu. Muito prazer poder ter esse espaço para contar minha experiência. Então vamos entrar direto no tema. Você tem transtorno bipolar. O que é isso? E depois você falou para a gente que tem dois tipos desse transtorno, um e dois. Você pudesse explicar? Claro, exatamente. Bom, eu não sou médica, então eu falo isso a partir da minha experiência e do conhecimento que eu adquiri, porque eu sempre estudei muito a doença, né? Então, no transtorno bipolar, a gente tem dois polos de humor. Um é a depressão, que a gente já conhece um pouco, né? Já se fala mais, e o outro é chamado de mania ou euforia. A depressão, as pessoas têm ideia que ela é sempre ligada à tristeza, ao choro, mas a depressão, infelizmente, é mais do que isso. Então, cada pessoa tem um grupo de sintomas, mas eles podem incluir um processo de angústia muito forte, de culpa, de medo, de pessimismo, desesperança. Então, é uma coisa muito ruim. E ela ataca também nossas funcionalidades. Então, por exemplo, a pessoa pode ter insônia ou hipersonia. A pessoa pode perder o apetite ou ter um apetite enorme. Então, assim, isso aconteceu comigo, que eu desenvolvi uma compulsão alimentar que está ligada à doença, às compulsões, e eu acabei engordando muito. Então, você falou que eu perdi 30 quilos, né? Chegou um momento que eu resolvi tratar essa compulsão com terapia em grupo, assumi que eu tinha uma doença também, compulsão alimentar, e com isso eu consegui controlar e teve um impacto no meu corpo, né? E aí a gente tem a mania. A mania é um estado de euforia e de felicidade intensa, assim, é uma coisa inexplicável. Eu acho que ninguém que não tem a doença vai saber entender o que é isso. Só que junto com isso, vem alguns sintomas complicados. Então você fica com uma autoconfiança extrema, você acha que você tem superpoderes, por exemplo. Então teve uma vez que eu achava que eu podia atravessar aqui a Paulista de olhos fechados, que nenhum carro ia me pegar, farol aberto ou fechado. Que perigo, né? Pois é. Então, é um estado que as pessoas correm realmente riscos, são inconsequentes. Então, ficam com essa autoestima inflada. Então, chega para o chefe e fala que ele não sabe nada, que ele é burro, que é uma pessoa genial. E tem ideias malucas e projetos que acha que vai conquistar o mundo. O sono vai embora, assim, absolutamente. Não tem. Se você não for medicar, a pessoa realmente não dorme. E tem as questões das compulsões, né? Uma coisa que é muito característica do transtorno bipolar e da mania é a compulsão por compras. E isso realmente pode complicar a vida de uma pessoa, né? Então, por exemplo, agora há pouco uma paciente também entrou em contato comigo e ela falou: Olha, eu tentei comprar todos os perfumes florais que haviam disponíveis. Aí eu mesma já tinha coisa com decoração móvel. Chegava um momento que meu marido falava assim, não dá mais para andar aqui. Aí eu comprei uma TV que era assim, quase maior da parede. E aí vai parcelando. Então, assim, é divertido assim de contar agora, mas é uma coisa muito complicada, porque realmente as pessoas adquirem dívidas. Tem um outro sintoma que é difícil, que é o desejo de seduzir. Então a pessoa fica com um impulso mesmo, sexual, ou seja, Erótico. erótico. Então, assim, tem casos que a pessoa é casada e ela comete infidelidades. E tem vezes que o parceiro compreende que vem da doença ou pode destruir um casamento, né? E isso faz parte dos sintomas. E, enfim, então, assim, é esse estado muito que descola da realidade.
O problema da mania é que a pessoa, muitas vezes, a maioria das vezes, ela não, ela descola mesmo, né? Então aí as pessoas chamam, é louca. De fato, nesse momento, a pessoa comete loucuras. Daí o estigma. Não dá para dizer, mas tá falando que Gente, eu vou contar. Tá fora mesmo, né? Tá fora. Eu vou contar uma história que está no livro, se detalha mais no livro. Mas eu tive uma vez, a minha mania mais grave, eu quis comprar todos os apartamentos do meu prédio. Porque eu queria que meus amigos morassem lá. Então era um motivo nobre, certo? Tipo Friends, assim. Sei. E aí eu fui atrás dos corretores, visitei os apartamentos, e aí falava com os moradores, você tem intenção de vender? Ia ver. Aí, graças a Deus, chegou um momento que caí em mim e não cometi esse desvario. Mas, enfim, é realmente uma coisa. Eu tenho uma dúvida, Fala. estou te ouvindo falar, que eu não tenho muita experiência, né, nada com a doença. Você fica ou na depressão ou na mania, ou tem um momento que você está no meio? Como é que é uma chave e a outra vira? Como que acho que às vezes as pessoas não sabem também, Sem né? dúvida. Porque as pessoas acham que é uma mudança rápida no mesmo dia. A pessoa muda de opinião, é bipolar. Não tem nada a ver, porque assim, esses períodos, eles geralmente são longos. A depressão pode durar meses. E a mania, ela tem que durar pelo menos 2 semanas para você diagnosticar a bipolaridade. Então, não é uma coisa assim, fala uma coisa, não sei o quê, dupla personalidade, não tem nada a ver com isso. E em relação aos tipos que vocês falaram, os principais são tipo 1 e tipo 2. Em ambas as depressões podem ser graves. Então, existe uma ideia assim de que, então o tipo 2 que é mais leve, a depressão é mais leve. Não. A depressão pode ser tão grave quanto. E a mania, no tipo 1, ela é mais grave, então, que é o tipo que eu tenho. E no tipo 2, as pessoas têm hipomanias, que são umas manias mais brandas, que elas se confundem muito com uma super energia, sabe? A pessoa acorda cedo, faz esporte, não cansa, trabalha pra caramba, vai super bem, porque é uma fase muito criativa e de um pensamento muito rápido. A pessoa fica, acho que talvez mais inteligente mesmo. Então, uma pessoa super bem-sucedida, aí gosta de sair, E quando você vai ver, ela tem uma hipomania. Só que as pessoas levam muito tempo para ser diagnosticadas bipolares justamente por isso. Porque quando a pessoa está deprimida, ela vai no psiquiatra. Porque ela quer ajuda. Aí ela toma um antidepressivo. Quando ela está bem desse jeito, ninguém vai no psiquiatra e fala assim, olha, eu estou ótimo, você me dá um remédio para eu ficar piorzinho? Então, acaba que demora um pouco esse diagnóstico. Entendi. Mas a Carla faz uma pergunta, para mim não ficou muito claro. Pois não. Quer dizer, você oscila, mas há momentos que tem uma certa estabilidade, assim, no meio das duas, como é que é? Uma Sem certa dúvida. normalidade? Tem uma calmaria? Sem dúvida, não, com certeza. Eu acho que uma parte fundamental do transtorno bipolar é que existe a estabilidade. E eu acho que, assim, o que eu falo no livro é que eu, por exemplo, cheguei nessa estabilidade de uma maneira consistente. Hoje, aos 42 anos, eu passei por muitas oscilações e fases difíceis, mas é importante dizer que a pessoa tanto passa pela mania quanto pela depressão, quanto no meio disso a gente tem períodos de estabilidade e uma vez que o tratamento seja acertado, a pessoa vive com uma estabilidade como qualquer outra, assim, com trabalho, família, como um diabético. Se ele controla a glicemia, ele tem uma vida normal. Então, uma pessoa que tem um transtorno bipolar ou mesmo uma depressão, ansiedade, bem tratada, é uma vida absolutamente normal. Agora você disse que levou muito tempo para chegar aí, né? Nesse lugar de controle, né? De estabilização, de descobrirem um diagnóstico, né? Conta um pouquinho. A primeira crise que eu tive foi de depressão, quando eu tinha 16 anos. Ou seja, tenho 42, já faz bastante tempo, eu estava na escola ainda. É da borracha? É a da borracha. Que o que aconteceu foi que eu estava numa prova de química, aquele silêncio total, e eu comecei a procurar minha borracha e não achava, e aquilo foi crescendo dentro de mim, uma ansiedade, peraí, eu preciso dessa borracha, como eu vou fazer a prova sem borracha? E aquilo me sobrecarregou, eu abri a porta da classe e saí correndo para o banheiro. Junto comigo veio a professora, fui me abrigar, era um banheiro comprido, fui me abrigar lá no final, entre a parede e a privada. E eu estava eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não tinha ideia
muito tempo depois que eu fui entender. Então eu abraçava as minhas pernas e até a professora me escreveu, que eu não contei isso no livro, ela falou que eu falava assim, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E eu precisava, eu não sabia, né? E aí veio a classe toda junto, imagina, ver aquela cena. E naquela época, até ir fazer terapia era uma coisa meio mal vista. Me lembro que eu pedi aos meus pais, eu preciso de ajuda. Psiquiatra, assim, camisa de força, vai ao psiquiatra. Então, foi muito difícil para mim, aos 16 anos, ter isso daí. Eu não fui ao psiquiatra, eu não tomei medicamento. Eu fiquei mais ou menos 1 ano em depressão. Isso, mas você teve um ataque de pânico aí, né? Ah, pois é. Exato. Foi exatamente um ataque de pânico, que foi essa inauguração, né, na escola, que se seguiu de uma depressão. Então, eu ainda segui com alguns momentos esse negócio do pânico, que eu descrevo, assim, a sensação para mim é o seguinte, você está num avião que está caindo. Opa! Você está num avião que está caindo, só que não tem o avião. Então, você está com aquela adrenalina, o coração na boca, uma sensação que você vai morrer suando frio, mas você está... E sem tratamento. E sem tratamento medicamentoso. Isso. Era uma psicanalista que me acompanhou, ela foi muito hábil e ela me ajudou muito. Mas durante esse terceiro colegial, como se chamava na época, eu tive, assim, eu fui, melhorava um pouco, voltava, porque eu precisava dessa base medicamentosa. A minha doença realmente, no meu caso, é química mesmo. E o transtorno bipolar é uma doença do cérebro, né? Não é uma coisa... Ela pode acontecer, às vezes, por traumas, mas isso se instala na pessoa, né? E aí até o diagnóstico, né? Então, a partir daí, eu comecei a ter depressões que aconteciam no começo, demorou 4 anos, e depois elas foram ficando mais frequentes. Eu me formei na faculdade, fiz publicidade na SPM, comecei a trabalhar em agência, e trabalhava muito, aquela coisa de agência e tal, muita pressão. E aí, de repente, eu deprimia. Tinha que sair. Eu pedia férias, depois eu pedia licença, e depois eu pedia demissão. Porque não é assim um processo tão rápido. E existe uma coisa que assim, as pessoas acham, deu o remédio, melhorou, tchau. Não é. Você tem um processo dentro, emocional e tudo, que você tem que também tratar. Não é apenas uma questão medicamentosa. E aí, quando eu tive meu filho, aos 31 anos, eu já tomava antidepressivo. Aos 26 anos eu tive uma depressão muito séria, muito grave. Você ainda não sabia dessa polaridade? Não tinha ideia. Nossa. E só comentou, desculpa te interromper, que você comentou que sua família achava que você era meio preguiçosa, tinha uma coisa que eles não te entendiam muito, né? Na verdade, a família e todo mundo, porque a depressão, ela leva, né, esse estigma de a pessoa tá com preguiça, a pessoa não trabalha, é vagabunda. Então, assim... Não tem força de vontade. Não tem força de vontade. Então, assim, o que acontecia? A minha família, ela não compreendia, mas nem eu compreendia. E hoje ainda, depois da pandemia, tem se falado mais em saúde mental, né? Mas por muito tempo, assim, eu não via nem na mídia, porque eu estava sempre caçando, porque eu queria que alguém validasse o que eu estava sentindo. Tipo, existe isso? Só eu. E então não tinha. Então a minha família, se eu não conseguia me controlar, a família também não me conseguia me controlar. Então era realmente eles me julgaram em alguns momentos e tal. Mas com o tempo hoje, eles têm toda a informação e a coisa rola bem. E teve até o livro, que quando eles estavam bem confortáveis com o meu diagnóstico, transtorno bipolar, eu falo, vou escrever um livro e vou contar para todo mundo que eu tenho transtorno bipolar. Aí eles falaram, pô, a gente já tinha superado a primeira fase. Aí houve um momento, assim, até a minha mãe falou, por que sou louca só quando eu quero? Eu falei, mãe, não dá. Aí, hoje eles estão super orgulhosos, na verdade, né? Mas aí, aos 31 anos, eu tive uma depressão pós-parto. Eu já tomava antidepressivo. Na gravidez, eu tive que diminuir. Então, assim, a gravidez é um evento, um gatilho importantíssimo do transtorno bipolar. Por quê? A questão hormonal, a questão de que as pessoas não podem manter medicamentos, as pessoas que estão tratadas. Então, já é complicado. Aí chega no pós-parto, privação de sono.
Isolamento social. Você fica, né? Porque o contato com as pessoas, ele é parte do tratamento quase. É fundamental as pessoas manterem relacionamentos para a saúde mental. Então, aí acontece tudo isso com a mãe. Muitas mulheres têm depressão pós-parto. Com transtorno bipolar, isso aumenta exponencialmente. Então, eu tive. E também foi uma depressão muito severa. Isso, porque a depressão bipolar, ela tem uma coisa um pouquinho diferente da depressão comum. Da depressão unipolar, né? Apenas depressão. Porque ela é muito física. Porque é uma doença relacionada à energia. Se você pensar, a pessoa está em euforia, energia lá no teto. A pessoa está em depressão, a energia se esvai, assim. Então, é uma depressão acamada, geralmente. Então, os psiquiatras chamam até de pernas de chumbo, que dá uma dificuldade até de se locomover. Gente, que sofrimento você vai contando da até aflição, né? Pois é. Quer dizer, você vivia, então, era um momento de muita destruição, né? Porque está trabalhando, tem que sair, está casada, tem que ir, sei lá o que, está tendo um filho, enfim, toda preparada para ter criança, tem essa depressão, quer dizer, pequenas destruições a cada momento, né? Silvia, eu vivia cada dia. Eu não conseguia nem marcar uma viagem para daqui 15 dias, porque eu não sabia o que ia acontecer. Então, assim, não é assim que eu mudava toda hora, mas, por exemplo, eu melhorava um pouco da depressão. De repente, poderia ser que não. Então, profissionalmente também, além de tudo isso, chegou um momento que eu não me comprometia mais com nada. Porque eu não só trabalhei com publicidade, mas eu também fiz artes plásticas e depois decoração, design de interiores. Só que eu pegava um projeto, estava super empolgada, aprovava, começava a obra, de repente eu deprimia. Assim, acabou. É entregar no meio, devolver o dinheiro e falar, sinto muito. E eu, que sempre fui uma pessoa muito organizada, muito Caxias, isso para mim era morte, o constrangimento disso. É isso que eu ia te perguntar. Você se perguntava assim, bom, devia se perguntar, lógico, mas assim, você tinha um entendimento do que está acontecendo comigo, ou você estava completamente tomada pela depressão, pela euforia, né? Tinha uma terceira possibilidade de pensar isso? Deixa eu só complementar que você tinha falado quando a gente conversou, acho que somando, porque você falou que foi muito difícil o seu diagnóstico, Ah, pois é. essa peregrinação que você teve, que eu acho que junta um pouco com o que a minha mãe te perguntou, que eu queria que você falasse um pouco. Junta sim, completamente. Porque depois que eu tive meu filho, essa depressão muito grave, o psiquiatra que eu tava começou a me dar antidepressivo atrás de antidepressivo, começou a subir a dose. E o antidepressivo, ele não é o medicamento mais indicado para o transtorno bipolar. Porque quando a pessoa tem depressão, ela toma e ela vai para a estabilidade, ela sobe. O bipolar toma e passa. E foi o que aconteceu comigo. Então, foi crescendo. Eu tava assim, era uma depressão tão difícil que eu não suportava ouvir a voz das pessoas. Só meu marido e minha mãe podiam entrar no meu quarto. Era como se furasse meus tímpanos. Olha que nível de sensibilidade. E existe uma coisa de fobia social nesse momento. Até uma vez eu estava no shopping e passou minha melhor amiga. Eu estava com uma depressão já mais para leve. Eu me escondi no fundo da loja para não encontrar minha melhor amiga. Mas enfim, voltando. E aí eu tomei muito antidepressivo e eu tive uma virada. E eu subi para mania. Pra você ter uma ideia, eu passei desse estado de não poder ouvir ninguém para um dia que eu peguei meu celular e comecei a ligar de A a Z para todos os meus amigos, porque eu queria ouvir a voz deles, eu estava com saudade. Então essa virada realmente, ela não acontece toda hora, mas ela aconteceu uma vez. E aí a partir daí eu recebi o diagnóstico. Então, aí que você falou, essa consciência aqui. Eu tenho, mas é raro. Porque, no meu caso, eu sempre fiquei atenta a mim. Talvez porque lá atrás, eu que tinha que explicar para as pessoas o que eu estava sentindo, eu que tinha que pedir ajuda. Então, ao longo da minha vida, eu sempre tive a consciência de que as coisas não estavam certas, estavam estranhas. E procurava ajuda, mesmo em mania, porque assim, é um estado que você não quer sair nunca mais. Assim, até arrepiava de felicidade, uma coisa, eu toda ferrada, eu falando que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, assim, uma loucura. E aí,
eu sabia que estava errado. Aí fui na psiquiatra com a minha mãe e falei sem uma hora, sem nem respirar, sobre tudo. Sobre as pirâmides, a Zara, o garoto que eu gostava. E aí, ao final, ela falou assim, chamou meu pai e falou, ela tem transtorno bipolar. Para mim, foi um alívio. É engraçado, porque tem pessoas que recebem isso e falam, não aceitam. Como é que eu... Tem uma moça que falou comigo que ela não contou para o marido ainda o diagnóstico. Imagina você disfarçar dentro da sua casa. E então, para mim, me acalmou. Porque eu falei, gente, peraí, tudo isso que eu tenho passado esses anos todos, não é porque eu sou maluca, né? Não é porque, de repente, eu fico noite sem dormir, de segunda a sexta numa balada e de repente não saio. Aí, tipo, eu não sabia mais se eu era caseira ou se eu era festeira, sabe? Então, quando veio aquele diagnóstico, eu falei, é isso. Se tem um diagnóstico, tem um tratamento. E se tem um tratamento, você alcança uma vida melhor. Então, nesse caso, o diagnóstico para mim foi legal. E a minha família demorou mais para aceitar. Como... Assustaram com o nome, né? É assustador, né? Você sabe, Silvia, que antes o nome era psicose maníaco-depressiva. Isso, Você lembra disso? é. E aí a pessoa era um maníaco-depressivo. E, na verdade, eu pulei essa parte, mas quando eu entrei nessa mania, a gente foi ao psiquiatra que estava me medicando. E ele chegou para minha mãe, nesse dia, e falou assim, sua filha é maníaco-depressiva. O que vem maníaco na cabeça? Maníaco do parque, foi o que veio para mim. Gente, eu e o maníaco do parque Ali, que né? temos, Aí eu fiquei assim, aí foi que meu pai falou assim, imagina, a menina tá bem agora, tá maravilhosa, tá... E agora vai inventar, agora que ela é de diagnóstico psiquiátrico, que isso? Eu vou levar na psiquiatra do meu personal trainer e falar, imagina, uma moçona linda dessa, dá um chá de camomila para ela, que ela fica quieta. E aí foi essa pessoa que me diagnosticou, e meu pai ainda falou, você não quer observá-la uns meses? Você não conhece a minha filha? Aí ela falou assim, nunca vou esquecer, se eu deixar ela sair desse consultório desse jeito, é negligência médica. E aí eu comecei a longa jornada do tratamento, né? Eu tinha 31 anos, tenho 42. É assim, não é um remedinho que você dá e no dia seguinte a pessoa tá bem. É uma série de uns ajustes finos e é um tratamento complicado. Mas o que eu falo para as pessoas é o seguinte, é possível e vale a pena. Porque as pessoas falam assim, eu odeio tomar remédio. Meu filho não aceita. Isso é muito comum. A família em cima do paciente para ele se tratar. Então, tem um filho que não quer tomar remédio. Aí fala assim, a pessoa não quer se ajudar. A pessoa não consegue se ajudar. Você imagina se eu não consigo ouvir a voz das pessoas, você pegar uma pessoa e querer sair de casa e levar para algum lugar. E aí, assim, é muito difícil para a família. Mas, Bia, no que você está contando, que você começou a conversa, depois a gente mudou de assunto, como é que foi para você decidir engravidar? Você tinha medo que seu filho tivesse a doença? Como é que foi esse processo? Porque não deve ter sido fácil, né? Nossa. Nada. Eu não tinha consciência do transtorno bipolar ainda, só a depressão. Tá. Mas já tem uma coisa assim, meio um alarme, né? Porque o remédio que eu tomava eu tive que trocar. Então já é uma coisa assim, puxa, e aí como eu vou ficar? Mas a coisa correu e depois eu tive a depressão e o diagnóstico. Mas a questão que você falou, se eu tenho medo que meu filho tenha. Se você pensou nisso. Se eu pensei, não. Eu não pensei, talvez porque eu ainda não tivesse o diagnóstico. Uhum. Mas nasceu meu filho, fui diagnosticado, passei a pensar. E penso até hoje. Porque eu acho que a parte mais difícil de ter o transtorno bipolar é ser uma mãe bipolar. Porque eu tive um filho e eu não conseguia cuidar dele no começo da vida dele. Eu até... Cada fiozinho de energia que eu tinha era para ele. Era o único foco da minha vida que eu precisava manter, salvar da minha vida, era a maternidade. Mesmo assim, tive que contar com a ajuda da minha sogra, do meu marido, da minha mãe, que foram muito bacanas nesse momento, senão não teria como, né? E aí eu passei, sabendo disso, a gente começa a entender e sabe que a doença é principalmente hereditária. Você fala, puxa vida.
E depois eu descobri que as chances de um filho ter não são pequenas, mas são menores do que maiores. Só que tem uma vantagem muito grande agora, porque é o seguinte, na minha época, meus pais não tinham ideia do que eram. Ninguém tinha, não se falava. Então, assim, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu tenho uma observação muito cuidadosa com meu filho. Então, se ele tiver algum sintoma, alguma emoção que sobrecarregue, eu vou identificar. Uma vez que eu identifique, eu vou poder acolher, porque eu entendo. E uma vez que eu acolha, eu vou poder dar um tratamento para ele, se preciso, precoce. E a idade que geralmente começa os sintomas, cara, tipo assim, ele tem 10 anos, ainda não daria para ver, porque é no final da adolescência e no início da vida adulta. Tipo assim, tipo os 16 aos 25, quando começa a aparecer. Então, eu ainda não sei, mas eu só sei que ele vai ser acolhido e percebido de uma forma muito diferente do que eu fui, né? Deixa eu te perguntar, pergunta de ignorante mesmo. Tem a ver com toque? Essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas confundem muito, porque quando você fala mania, vem mania de limpeza, mania de arrumação, que a gente tem no toque, que não é bem uma mania, né? Mas é uma obsessão em algumas coisas, como a de manter as coisas organizadas, certinhas e tal. Então, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com esse transtorno. É um transtorno do humor, né? Ah, Diferente. tá. O outro é mais ligado à obsessão, né? Exatamente. Entendi. Bia, falando em humor, que não é no caso, não encaixa assim, mas você juntou muito bem dor com humor, né? No seu livro, você é muito gozada, né? Você ri de você mesma. Fala um pouco como é que nasceu a ideia de escrever o livro e de onde que veio esse humor, que você podia ser muito para baixo, Sim. né? Então, eu sempre gostei de escrever. Na escola era assim a minha praia. Eu fazia uma redação, pediam para ler, para classe, até para a escola já aconteceu. Então isso eu tinha na minha cabeça. Mas quando fui chegando próxima ao vestibular, eu tinha tido aquela depressão difícil e tal, eu fiquei perdida. E até eu pensei, eu falei, gente, o que que faz quem escreve? Aí era jornalismo. Aí fui pesquisar, eu falei, não tem nada a ver comigo, porque eu acho que eu leio as matérias do meu coração, sabe? Eu sou uma pessoa que eu vou muito mais na experiência cotidiana, nas emoções e tal. Então eu falei, gente, eu não vou saber isso, fazer isso, não é isso. Aí artes plásticas, gostava muito de artes e tal. E aí minha mãe, artes plásticas? Não. Aí eu falei, bom, então vou bater no liquidificador e vou fazer publicidade. E essa escrita foi ficando meio de lado. Não que eu tenha deixado de escrever, eu sempre escrevi. E sempre com humor. E sempre com essa coisa de rir de mim mesma, de contar experiências pessoais, meu estilo. Que são crônicas, assim. Só que eu não. Aí eu mandava para meus amigos, falei, tá demais, você tem que escrever um livro. Mas eu falei, gente, como é que eu vou escrever um livro? Se metade minha tá aqui guardada na minha bolsa, que é aquela parte da depressão, mais para frente do transtorno bipolar. Eu não sabia como fundir esse meu jeito engraçado de ser e de falar de mim mesma com essa parte tão, tão difícil, né? E aí, quando eu cheguei aos 40 anos, tem uma frase maravilhosa que você postou, que eu acho que é sua, que é assim, conforme a gente envelhece, a gente vai ficando mais corajosa de se mostrar para o mundo. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu tive 40 anos, eu falei, quer saber? Vou seguir minha vocação, minha paixão, que é a escrita. E aí eu tive a ideia maluca de falar sobre a minha bipolaridade. E aí eu transformei isso nesse livro, que depois ele tomou um corpo muito diferente na minha vida, porque para mim era um processo de me colocar no mundo inteira e tal, e atrair as pessoas através do humor. Porque também eu acho que isso foi fundamental para as pessoas chegarem até o livro, né? Porque você falou, podia ser uma coisa densa, difícil. Então, assim, como eu tenho um olhar mais... Tiro leveza, faço do limão uma limonada nesse livro, as pessoas se interessam e também desestigmatiza, porque se eu ficasse só falando em termos de loucura, o pessoal olha e fala assim, olha só, não é tudo isso, olha só, ela é uma pessoa, ela passou por essas experiências e ela está aqui. Enfim, aí quando eu lancei o livro, eu vi que eu tinha uma missão muito maior, que era a de fazer com que as pessoas que têm a doença ou familiares não se sintam sozinhas como eu me senti.
Então, comecei a receber essas mensagens então, assim, é um processo de cura completo, porque é revisitar as minhas histórias, entender de onde eu vim até onde eu cheguei, poder ajudar essas pessoas e poder lutar contra os preconceitos que tem em relação à doença. Então, tem sido muito bom. Que grande volta, né? Que volta Nossa, por cima, incrível. É que você tem uma coisa, devia ser de família, de genética, de bênção, uma coisa vital, né? Ligada à vida e com alegria. Então, transformou isso tudo, né? Em vez de cair na depressão, transformou isso, né? Em contato, né? Alegre. Porque você tem muita alegria, né? Muita vitalidade. É engraçado isso, que quando você fala tenho depressão, a pessoa pensa numa personalidade de uma pessoa assim. E a minha personalidade não tem nada a ver com a depressão. Realmente é mais por aí. Eu sempre fui uma pessoa alegre, extrovertida, comunicativa. E tinha depressões. E manias. Então, assim, o fato é que a bipolaridade não me define. E não define os pacientes que têm o transtorno. Porque a pessoa, ela pode. A bipolaridade não justifica tudo que ela faz. Ela pode ter a personalidade dela. É possível que a pessoa seja mãe, como eu sou, profissional, independente do transtorno bipolar, né? Então, é importante isso que você está falando. E tem uma coisa curiosa, que assim, o meu livro, vou mostrar, Isso. se chama Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. E essa parte, as pessoas me perguntam, como é que quer dizer isso? Porque, tudo bem, eu tô falando aqui que eu sou bipolar, mas eu tô dizendo que eu sou louca só quando eu quero. Porque eu já falei pra vocês que na mania, a pessoa descola da realidade e dá pra dizer que é loucura, né? Agora, eu tô aqui contando que eu não sou louca, né? Que eu tenho uma vida normal, que eu tô estável e tratada, né? Como outras pessoas. Mas aí eu vou complicar as coisas mais ainda e dizer que a partir dessa minha personalidade, eu posso fazer extravagâncias, assim, posso extravasar numa festa, subir numa mesa, dançar, Lady Gaga, posso cantar num palco, posso fazer o que eu quiser. E se quiserem me chamar de louca por isso, pode me chamar. Porque eu tô sendo louca, porque eu quero. Se eu quiser enlouquecer, eu não vou deixar de enlouquecer, porque vão Que me legal. julgar. Gostei dessa. Tem mais liberdade que eu. Eu não posso ser louca. você não pode ser psicanalista. Não posso. Pois é, que linda. Quer dizer, louca porque eu quero, né? Aquele momento eu quero. Se eu quiser, eu não vou ficar pisando em ovos, porque principalmente depois dos 40, porque vão me julgar. Eu vou ser quem eu sou. Porque eu quero. E aí se falar, louca, tá bom, louca, pode ser. Não, porque você pensar, a doença, o transtorno poderia ser uma muleta também, né? Uma desculpa. Claro. Ai, ranquei a roupa porque tô maníaca, né? Gastei porque tô deprimida. Não, hoje é uma opção sua. Não tô dizendo de ser louca, mas de fazer o que você quer. Exato. É liberdade, Uma né? liberdade. Uma liberdade. Agora, o fato, então, de você ter se descoberto bipolar te deu muita liberdade, né? Você ter assumido, ter entendido, fazer o livro. Nossa. Foi muito libertador. Assim, eu não estimulo as pessoas a contarem do diagnóstico. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal e a gente tem que estar preparado no momento que você está muito consciente que você vai falar a respeito. Mas isso, e assim, mas isso tem pessoas que me escrevem que falam assim: olha, você me libertou, porque eu achava que era só eu que sentia tudo isso. Porque é essa sensação que você tem. Tipo, você quer. É uma vergonha muito grande, porque você fala: olha o que eu fiz. Gente, eu comprei tudo isso. E aí você tá com uma depressão, você não entrega o trabalho. E quando a pessoa vê, puxa, você passou por tudo isso e se identifica. Então, assim, para mim. Tem sido maravilhoso, assim, tem me trazido muita alegria, muita paz, mais força para seguir e mais estabilidade, inclusive. E como é que é para o seu marido? Quando vocês começaram a namorar, você já sabia? Tinha depressão. Olha, o meu marido também ele é fora da curva, porque meu marido é um artista. Eu digo que ele é mais louco que eu, porque ele é compositor de trilhas sonoras, é fotógrafo, artista plástico, escreve, ou seja, ele é o pacote completo. Então, na verdade, em casa, eu que administro mais a vida prática.
Então, assim, eu acho que talvez por essa sensibilidade dele, ele foi compreensivo e me apoiou. E, é claro, tem aqueles momentos mais difíceis e ele ficou lá. Assim, o fato é que ele tá aí. Que Já beleza. fazem 13 anos. Mas é um desafio enorme no relacionamento. Existe um índice maior de divórcio com pessoas com transtorno bipolar. E não são só elas que são deixadas. Muitas vezes elas também partem, porque são pessoas, geralmente, que são que sabem muito de sentimentos, de emoções. Então, são pessoas que podem ser apaixonantes, sabe? Elas não são um fardo sempre para o parceiro ou para a parceira. Entende? Mas, então, funciona no meu caso, funcionou. Estamos aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta que muitas seguidoras fazem para a gente. Se a menopausa é um gatilho para bipolaridade. Sim. O que acontece? Imagina uma pessoa que não tem transtorno bipolar com TPM, uma mulher. O que acontece? O humor fica esquisito, fica mais irritada, pode chorar. Isso é uma TPM. Agora, imagina isso numa pessoa que tem uma predisposição para o humor oscilar, ou seja, isso fica tudo mais agravado. E como a menopausa é um evento hormonal, é um super gatilho, como a gravidez, como o pós-parto. Então, de fato, tem isso, né? As pessoas falam que tem uma relação com depressão, etc. E com transtorno bipolar, certamente é um gatilho. Mas tem uma coisa muito legal que eu tenho para falar para vocês. O transtorno bipolar, ele regride quando as pessoas vão ficando mais velhas. Que bom. Isso no caso da pessoa que vai se tratando. É claro que se ficar muito grave, a coisa tende a agravar. Mas a pessoa que vai se tratando, ele vai regredindo mesmo. Então, assim, acho que quando o meu psiquiatra contou isso, eu falei, gente, que maravilha! Né? Então, olha que coisa boa da maturidade. Alguma coisa é boa. Várias coisas. Eles falam de várias coisas É maravilhosas, né? Bia, para fechar, que ainda tem um tempinho, mas o que você diria para quem está ouvindo a gente? Se você fosse deixar uma mensagem, uma coisa. Sim. Assim, para os pacientes, para quem tem a doença, se trate. Porque a adesão ao tratamento não é tão grande, infelizmente. As pessoas têm esse negócio, não vou tomar remédio agora, psiquiátrico, não sei o quê. Então, a primeira coisa se trate, é possível, vale a pena. É um caminho difícil? É. Ah, mas eu me trato como já tomo remédio. Só que o tratamento é muito maior. Para eu chegar a essa estabilidade, eu tive que mudar meu estilo de vida. Então, a saber. Então, a gente tem um medicamento fundamental. A psicoterapia é muito, muito importante para a pessoa poder lidar com tudo isso, né? E a psicoinformação, que isso tem se falado agora, porque assim, isso é muito importante. É esse trabalho que eu faço. Eu estou aqui com vocês, espero que as pessoas estejam vendo e entendendo um pouco da doença para poder tirar essas ideias erradas. Para os familiares, não desista do seu familiar com transtorno bipolar. Que eu falei, ele não quer se ajudar. Ele depende de você. Ele não vai se ajudar. Mas é difícil. Assim, não desista. Tanto você paciente que fala assim, já aconteceu isso comigo. Não vai ter jeito, né? Minha vida é assim, eu vou passar o resto da minha vida em depressão. É isso aí. Deixa pra lá. Então, essa resiliência, essa persistência, eu tô aqui para provar que dá e é maravilhoso você estar aqui nesse lugar, né? E, por fim, eu quero falar do meu Instagram, se as pessoas puderem me seguir, Bia Garbato, @BiaGarbato, e lá eu estou trazendo muito conteúdo a respeito de questões mentais, de saúde mental, não só de bipolaridade, mas também outras coisas que a gente enfrenta, e agradeço. E o meu livro está disponível, fazer uma propagandinha, nas livrarias e na Amazon, também para a versão digital. Bom, só temos a agradecer, foi demais, passou rápido. Nossa, para mim voou. Muito, muito obrigada. Muito Foi obrigada. uma delícia mesmo. Foi uma delícia, muito bom, super assim, sensível, eu acho que ajuda todo mundo, né? Esclarecedor, né, mãe? Muito, muito, muito. Que bom. Espero que ajude mesmo. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.